Para milhões de pessoas, ele é o Dustin Henderson. O cara do boné, o coração do grupo de Stranger Things, né? Mas o que será que tem por trás daquele sorriso? Tem uma jornada de resiliência, de propósito, que começou muito, mas muito antes de Hawkins sequer aparecer no mapa. Pois é exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. A gente vai além do personagem para entender a jornada do ator. E o mais legal é ver como ele pegou algo que muita gente veria como um obstáculo e transformou na sua maior força, e usou a fama para algo muito maior. Ok, vamos lá. Muito antes de se preocupar com Demogorgons e o mundo invertido, o Gaten Matarazzo já estava enfrentando, digamos, outro tipo de desafio. A cena super competitiva da Broadway. A jornada dele para a fama não começou com play na Netflix, não. Foi com muito suor e dedicação, lá nos palcos mesmo. Dá uma olhada nessa linha do tempo. A jornada começa aos 7 anos. 7! E ele passou um bom tempo ouvindo não. Aí com 9 vem o primeiro sim. E não foi qualquer sim, não. Foi um que jogou ele direto para Broadway. Pensa na bagagem que ele já tinha. Isso tudo preparou o terreno para quando Stranger Things viesse e, bom, explodisse no mundo. E aqui, nas palavras dele, a gente sente o peso disso. O que eu acho mais incrível é a honestidade. Não teve mágica. Foram 2 anos. 2 anos inteiros só fazendo teste, recebendo não, atrás de não. Agora, imagina essa resiliência toda numa criança. É impressionante. Bom, e agora que a gente chega no coração da história. É aquele momento em que a vida pessoal do Gaten e a carreira dele se encontram de um jeito, uau, extraordinário. Uma condição rara que, em vez de ser um problema, acabou se tornando a alma do personagem que todo mundo ama. Então, o Ghetto nasceu com essa condição genética rara chamada de displasia cleidocraniana, ou DCC. Resumindo, ela afeta como os ossos e os dentes se desenvolvem. E no caso dele, uma das características principais é que ele nasceu sem as clavículas. Guarda bem essa informação, porque ela é a chave de tudo que vem agora. E aí que a mágica acontece. Em vez de esconderem isso, os criadores de Stranger Things abraçaram a realidade do Gaten e a escreveram na alma do personagem. É por isso que o Dustin Henderson, assim como o ator, tem DCC. E foi essa honestidade que tornou o personagem tão real, tão querido por todos. Isso nos leva àquela cena icônica logo no primeiro episódio. Quando os valentões chegam pra cima dele por causa dos dentes, o Dustin não se encolhe, de jeito nenhum. Ele mostra com orgulho aquela habilidade de encostar os ombros na frente do peito, justamente por não ter as clavículas. A série pegou uma condição médica e, pá, transformou num superpoder. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente a mentalidade dele. Para os médicos é uma condição. Para o Kitane, nunca foi uma barreira. E é essa atitude que ele levou para a vida e, claro, para a tela, inspirando totalmente o jeito que o Dustin lida com a mesma questão. Com o sucesso de Stranger Things, o Gaten ganhou um megafone para o mundo. E ele não perdeu tempo. Decidiu usar essa voz poderosa, não para ele mesmo, mas para lutar por todo mundo que vive com a mesma condição que ele. Ele virou um embaixador da CCD Smiles, uma organização que ajuda a bancar cirurgias essenciais para quem tem a condição. E o trabalho dele é muito mão na massa, sabe? Ele lança campanhas, cria produtos para arrecadar fundos e está sempre usando as redes sociais dele para conscientizar e ajudar. Para fechar, vamos dar uma olhada no efeito cascata disso tudo. O sucesso do Gaten na tela não aumentou só a conta bancária dele, não. Aumentou exponencialmente o poder que ele tem para fazer a diferença. E o salário dele é um ótimo termômetro para medir o tamanho dessa influência. Olha só esse gráfico. É a prova em números. Sair de $20 mil por episódio para 250 mil é muito mais do que um momento. É a prova do valor gigantesco que ele, com toda a sua autenticidade, trouxe para uma das maiores séries do mundo. Então, o ponto principal é este. O sucesso e a fama não foram o objetivo final. Para o Gaten Matarazzo, eles viraram a ferramenta para ampliar a voz dele e ajudar uma comunidade que, até então, quase não tinha visibilidade. A história do Gaten deixa a gente com uma pergunta bem forte, né? Ele não só aceitou um desafio, ele o transformou na base do seu sucesso e da sua missão de vida. E aí fica a reflexão. E se aquelas coisas que nos fazem sentir diferentes forem, na verdade, o nosso maior superpoder?